A paz, meus irmãos, é com grande alegria que nós estamos começando, né, recomeçando aqui o nosso canal, o canal da nossa igreja, a Igreja Evangélica do Bom Pastor, o canal Bom Pastor TV. Eu tenho realizado recentemente um estudo sobre escatologia lá pelo WhatsApp, pela uma lista de transmissão que eu tenho lá, onde eu compartilho, né, as mensagens aí do estudo com as pessoas que estão naquela lista. Só que agora a gente vai estar fazendo isso aqui no canal. Então muito provavelmente eu vou estar compartilhando o link desse vídeo aqui já aí na lista de transmissão no WhatsApp e tudo mais. Então a referência agora para o estudo escatológico vai ser aqui o canal Bom Pastor TV, tá? E vai ser bênção, tá? A gente está pensando em várias coisas, assim, vários projetos aqui para o nosso canal para você acompanhar. Então, se você está assistindo pela primeira vez, você não é inscrito, se inscreva em nosso canal para você estar sempre recebendo aí as informações novas, as novidades, né, as novas programações que nós vamos estar trazendo aqui no Bom Pastor TV. Falou? Então vamos lá, pessoal. O que que acontece? Nós vamos começar, a gente já está fazendo um estudo já, acho que já tem umas 3 semanas já sobre, lá na nossa igreja da Barra de Guaratiba, sobre escatologia. Mas de repente vocês estão me perguntando, né, pastor, mas o que que é escatologia? Então, escatologia é o estudo das coisas que hão de acontecer. Por exemplo, o livro de Apocalipse é um livro escatológico, entende? Outras, outros livros da Bíblia que falam também sobre escatologia, né? O próprio Senhor Jesus ele falou bastante sobre escatologia e tudo isso nós vamos ver aqui. Bom, começando hoje aqui no canal, nós vamos falar sobre a questão do arrebatamento da igreja. A igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Ou poderíamos colocar também durante a grande tribulação? Eu já explico para vocês. A grande tribulação é um período que vai ocorrer, isso é bíblico, tá na Bíblia, ela vai ter a duração de 7 anos, serão 7 anos de grande sofrimento. O Senhor Jesus ele falou que nunca houve nem haverá tanto sofrimento como o que vai acontecer durante a grande tribulação. E a igreja ela tem a promessa de ser livrada desse período, né? Alguns entendem assim, outros não. Eu vou explicar para vocês. Dentro da escatologia tem algumas correntes. E sobre essa questão do arrebatamento também existem correntes. Por exemplo, tem os pré-tribulacionistas, inclusive eu sou pré-tribulacionista. Nós acreditamos que a igreja ela será arrebatada antes do começo da grande tribulação. Tem aí um grupo também, um grupo um pouco menor, que é conhecido como mid-tribulacionista. Eles acreditam que a igreja ela é arrebatada quando termina os 3 anos e meio primeiros da grande tribulação. A grande tribulação terão 7 anos, então na metade dessa grande tribulação a igreja é arrebatada. Eles acreditam nisso. E tem um grupo maior que são os pós-tribulacionistas, que eles acreditam que a igreja passa pela grande tribulação. Então, esse estudo de hoje aqui, eu vou ver vários versículos com vocês e vou explicando, tá? É, de maneira que vocês entendam. Na igreja eu procuro ser mais didático possível, então muitas coisas eu até sou repetitivo, que é importante que você entenda. E de repente você está se perguntando assim, pastor, mas qual é a importância de eu estudar e aprender sobre escatologia? A escatologia, como ela mostra as coisas que vão acontecer, coisas boas para aqueles que servem a Cristo e coisas ruins para aqueles que não servem a Cristo. Então, eu costumo dizer que é importante que nós prossigamos, como a própria Bíblia diz, em conhecermos a Deus. E quando você conhece qualquer que seja o estudo da palavra de Deus, você está se aprofundando em conhecer a Cristo, tá? Então é muito importante esse estudo e também é um alicerce para a fé. Durante tantos anos pregando o evangelho e passando estudos sobre escatologia nas igrejas, eu observei que as pessoas elas tendem a, como que eu posso dizer assim, se comprometer mais, sabe? O estudo de escatologia para muitos é um grande despertar. Então esse é o intuito desse estudo aqui.
tá bom? Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Então eu já expliquei algumas coisas para vocês. Nesse estudo aqui, eu não vou focar muito nos mid-tribulacionistas, eu vou focar nos pré-tribulacionistas e nos pós-tribulacionistas. Entendeu? O pós é aquele que acredita que a igreja passa. E nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja não passa pela grande tribulação. E na Bíblia tem muita coisa que comprova isso. Uma coisa também que eu quero ressaltar para vocês. Entenda bem, o pessoal, os irmãos que são pós-tribulacionistas, tá? Eles não são hereges, porque a escatologia ela dá margem para interpretações, entende? Então a gente não pode pegar e falar, eles estão cometendo heresia por pensar diferente. Não, e também não vai implicar em salvação, não, a maneira que eles acreditam, né? Eu costumo brincar, até brinco lá na igreja, que no máximo eles vão ficar alegres em saber naquele grande dia que eles não vão participar da grande tribulação, entendeu? Mas vamos lá, pessoal. Eu vou aqui estar mostrando a tela, até para vocês estarem observando junto comigo. Nós vamos ver aqui o primeiro versículo, que é justamente o versículo que fala sobre o arrebatamento da igreja, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu, presta atenção nisso aqui, ó, descerá do céu. Você sabe que o Senhor Jesus, ele veio já a primeira vez na terra, quando ele veio como homem, né? Porque como homem ele precisava ali cumprir a missão dele para poder salvar a humanidade. Através de um homem entrou o pecado no mundo, Adão, pela desobediência, e pela obediência, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus ele foi fiel até a morte de cruz, ele foi obediente até morrer naquela cruz. E, portanto, ele conseguiu resgatar aquilo que se havia perdido. Entende? Então, preste atenção nisso aqui para você entender. Ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pastor, o que quer dizer isso aqui? Preste atenção. Todas aquelas pessoas da antiga aliança, do Antigo Testamento, eles morreram crendo em Deus. Eles morreram na fé. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos eles morreram na fé. Então aqui representa, pessoal, todos os salvos de todos os tempos até o momento, entendeu? Então hoje, por exemplo, uma pessoa morre em Cristo, ela morre servindo ao Senhor Jesus, ela é salva, ela vai para o paraíso. A gente vai até explicar em uma outra ocasião, a gente vai explicar, eu já expliquei isso lá pro pessoal, mas eu vou explicar aqui para vocês também no canal, a gente vai fazer um estudo específico sobre a morte, o que é a morte, como que acontece, para onde a pessoa vai. Então você vai entender aqui quantos tipos de morte existe. A gente vai fazer esse estudo aqui futuramente aqui no canal, tá? Só para você entender todo o contexto. Então o que acontece? Todas essas pessoas que morreram salvas, elas vão verdadeiramente ressuscitar primeiro quando acontecer o arrebatamento. Elas vão ressuscitar com seus próprios corpos? Não, com corpos ressurretos, corpos semelhantes ao do nosso Senhor Jesus. Você sabe que Jesus, quando ressuscitou ao terceiro dia, em aparência era a mesma pessoa, só que o corpo dele era diferente. Ele recebeu um corpo glorificado, um corpo ressurreto, e é essa promessa que tem na palavra de Deus para todos nós, tá? Então ele diz aqui, então todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Inclusive, essa ressurreição aqui, ela é a primeira ressurreição. A gente vai explicar também isso aqui no estudo, no decorrer das semanas aí. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Preste atenção. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então, isso aqui, o que acontece? Deixa eu explicar para vocês.
Aqui que o pessoal, os nossos irmãos, né, que são pós-tribulacionistas, eles erram. Por quê? Porque aqui Jesus ele não volta na terra. Essa não é ela faz parte da segunda vinda, a gente vai entender isso aqui. A gente poderia separar a segunda vinda em duas fases. Essa primeira fase, que ele desce só ali até as nuvens, nos ares, para poder chamar a igreja, né? E a segunda fase, que é conhecida como a segunda vinda, que é lá no finalzinho de Apocalipse, onde ele desce cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro verdadeiro, não o fake, né? Que o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 6 é o falso, é o anticristo. E do capítulo 19 é o nosso Senhor Jesus. Então lá diz que ele desce e ele pisa os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E lá ele faz, aí começa a grande guerra, ele vai destruir o anticristo, o falso profeta, né, e todos os seus seguidores. Enfim, e ele salva Israel. A gente vai ver isso aqui mais para frente também. Agora, preste atenção. Aqui ele não desce na terra, entende? Tá, o texto está bem claro. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Isso aqui, tá? O Paulo ele citou isso aqui, pessoal. Estaremos sempre com o Senhor. Por quê? Porque isso é promessa do próprio Senhor Jesus. Aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Então, aonde Jesus estiver, a igreja estará com Jesus. Isso aí é um outro fator também determinante, porque nós, pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja é arrebatada antes. Porque quando se dá a segunda etapa da vinda de Cristo, né, que é a segunda vinda, onde ele, lá em Apocalipse 19, ali ele já desce na terra. Então seria uma coisa meio incoerente, né? Então Jesus desceu e a igreja vai subir? Mas é a promessa que a igreja estaria sempre com Cristo. Pelo contrário, se você for ver lá direitinho, lá diz, tá? A igreja ela está descendo junto com Cristo. Ela passou o tempo lá, esse período da grande tribulação, ela passou lá com Cristo, até lá que tem as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo para galardão, não para julgamento, nem nada disso, tá? A gente vai entender isso mais para frente também. Então, aí você já começa a ver certas incoerências, né, naquilo que diz o pessoal que acredita no pós-tribulacionismo. Então vamos lá. Aí estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui acontece o arrebatamento. Pastor, e como que vai ser esse arrebatamento? É simples, é num piscar de olhos. É como diz aqui, quer ver? Ó, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Aqui, ó. Eis aqui vos digo um mistério. Ou seja, mistério. Então não se sabe. O próprio Jesus ele fala que ninguém sabe dia e a hora. A gente vai ver isso aqui. Ó, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É porque Paulo está falando aqui justamente no arrebatamento. O que acontece? As pessoas que estiverem vivas nessa época, quando Jesus ele voltar para arrebatar a igreja, né? Quando ele buscar a igreja, quando acontecer o arrebatamento, as pessoas elas não vão, primeiro, elas não vão experimentar a morte física e elas vão ter os seus corpos transformados. Vão receber corpos ressurretos igualmente ao Senhor Jesus. Entendeu? Por isso que ele fala aqui, ó, nem todos dormiremos. Ele está se referindo à morte física, tá? Mas todos seremos transformados. Corpos ressurretos. Aqui, ó. Agora presta atenção, ó. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso aqui, incorruptível, é justamente fazendo menção ao corpo semelhante ao de Cristo, não esse corpo de carne, porque esse corpo de carne ele é corruptível, tá bom? Então, isso aqui vai acontecer no abrir e fechar de olhos, ou seja, vão ter duas pessoas, por exemplo, em casa, uma será tirada e a outra vai ser deixada. No campo, a mesma coisa, né? Eu começo a imaginar, pessoal,
o caos que vai ser isso aqui. Imagina você um avião onde o piloto e o copiloto são de Jesus e acontece o arrebatamento. Eles vão ser tirados. E o avião como que fica? E as pessoas que ali estão? Então é assim que vai acontecer o arrebatamento da igreja. E para você entender mais ainda, olha só o que está escrito aqui no Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ou seja, ninguém sabe, tá? Inclusive, muitas pessoas, muitos personagens no decorrer da história tentaram adivinhar a data da vinda de Jesus, né? E você sabe que foi um caos porque, como a própria Bíblia diz, o texto é claro, ninguém sabe. E ele faz aqui uma menção unicamente meu pai. E aqui é interessante, até eu fiz essa comparação, né, com o costume judaico, pessoal, lá na igreja. E é bem bacana, eu vou até fazer aqui para vocês. Por que o Senhor Jesus ele colocou aqui unicamente meu pai? Né, se a gente for analisar aqui, João 14, 2, Jesus ele falou assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então, o Senhor Jesus, esse preparar, essas moradas já estão prontas, né? O lugar que ele iria preparar era o caminho, que é através dele, através daquilo que ele fez na cruz do Calvário, tá? Aí ele diz aqui, ó, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É aquela promessa que eu falei para vocês. Então aqui ele está citando de forma categórica o arrebatamento. Então isso aqui é importante a gente frisar. Agora presta atenção, por que que ele falou também isso aqui? Na casa de meu pai há muitas moradas. Meus irmãos, para vocês entenderem, tem um costume judaico que os garotos de 13, 14 anos, certa vez eles saem de casa, eles pegam algumas moedas de prata e um cálice de vinho. E eles vão até a casa da menina que eles querem ter por esposa algum dia. Chega lá e bate na porta, o pai abre, ele faz ali o pronunciamento tal, e coloca as moedas de prata na mesa, ali com um pagamento, tá? Pelo dote da menina, da filha daquele casal que está lá. E ali ele faz uma declaração, ele entrega o cálice de vinho para a menina, enquanto ela bebe, ele pega e começa a fazer uma declaração. E a declaração que ele faz é justamente essa daqui, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Entende? Mas não para por aí não, presta atenção. Aí o que que acontece? Aí é selado ali, só que a menina não vai com ele. Ela é muito nova, ele também. Ele volta para casa dele e a menina fica lá. E fica lá para quê? Para que a mãe dela a ensine como ser uma excelente esposa para o seu futuro marido. E isso não tem um tempo determinado, porque o tempo determinado, quem vai determinar é o pai do menino. Tanto é que esse menino, por exemplo, brincando com os outros meninos, aquela coisa toda, é comum que os outros meninos perguntem para ele: vem cá, e quando você vai lá buscar sua noiva, não sei o que lá, sua esposa e tal, tal, tal. E é comum ele falar: eu não sei, só o meu pai é que sabe. Então, por isso que Jesus usou tudo isso aqui dentro do contexto que eles entenderiam o que ele estava querendo dizer. Vocês estão me entendendo? E a preocupação dos meninos em perguntarem é porque, por exemplo, no momento que aquele menino ele recebesse a ordem do pai, ele fosse buscar a menina como esposa, acabou. Acabou o período dele de criança, de brincadeira, aquelas coisas todas. Então, por isso que a preocupação dos outros meninos. Você vê como que a Bíblia ela é fabulosa, né, pessoal? Só para vocês entenderem direitinho. Bom, mas voltando aqui então para o nosso assunto. Então, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E isso também dá a entender que, vamos fazer uma comparação aqui. Primeiro, quando o arrebatamento acontecer, o arrebatamento ele não vai gerar sinais para que aconteça. Diferentemente da segunda vinda de Cristo, aonde ele vai voltar já no final da grande tribulação para poder reinar sobre essa terra, que é chamado milênio. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Aí para você entender melhor isso aqui, olha o que ele diz aqui na sequência. E como foi nos dias de Noé,
assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam. Eles viviam como se nada estivesse acontecendo e nem fosse acontecer. Então não há um indício, não há sinais, tá? Que por isso que nós acreditamos que o princípio das dores, lá de Mateus 24, depois a gente vai estudar mais a fundo lá, ele não se refere, o Mateus 24, ele não se refere à igreja, se refere aos judeus. E o princípio das dores é a primeira metade da semana, que é aquela, né, como a mulher que vai dar luz, as dores de parto. Tem menção disso também, Paulo falou sobre isso. Então o que acontece? As dores elas vão aumentando com o passar do tempo, não é? Então, é assim. Mas isso a gente vai explicar mais para frente. Então aqui eles estavam vivendo normalmente. Não estavam tendo uma grande tribulação, tá? Então isso aqui é indício, já é a mesma coisa que aconteceu aqui na época do dilúvio, vai acontecer no arrebatamento. E até tem uma simbologia muito bacana, porque a arca ela representa Jesus, então o Noé com a sua família entrou na arca, entrou em Jesus e ficou acima da tribulação. A tribulação era representada pelas águas, pelo dilúvio, né? Então todo mundo está ali embaixo e a arca ela estava acima da tribulação, ou seja, a igreja ela vai para cima. A tribulação vai acontecer na terra, a igreja vai para o paraíso, que é no terceiro céu, entendeu? Então vai ficar acima. Então é tudo como que eu posso como que eu posso dizer assim, uma ilustração, né? Uma comparação entre os dois casos aqui. Agora preste atenção que ele vai falar aqui, ó. Então não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O arrebatamento, como eu falei, a volta de Jesus, a segunda vinda, são duas fases. A primeira não é aquela que todo olho verá, tá? A primeira só a igreja vai ver e nas nuvens, ele não desce na terra. E a segunda fase, que é a segunda vinda tal dita, aí é aquela que todo olho verá. Bom, vamos lá. 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então ele fala aqui para vigiar. Então o arrebatamento ele vai acontecer é iminente. Vai acontecer quando menos se espera, ele vai acontecer. Ele pode acontecer a qualquer momento, tá bom? Agora vamos lá. Por que que a igreja não passa pela grande tribulação? Vamos prestar atenção aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Presta atenção nisso aqui, meus irmãos, ó. Eu te guardarei, o Senhor Jesus está falando, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A palavra aqui no original, no grego, que o Novo Testamento foi escrito, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. A palavra aqui no original é parasmos, que quer dizer realmente tentação ou também aflição. E aqui, pessoal, aqui vem a grande coisa que o pessoal discute, né? Os pós-tribulacionistas, eles falam que essa parte aqui da hora, né, quer dizer dentro da tribulação ou dentro da aflição. Te guardarei dentro da aflição. É isso que eles alegam, os pós-tribulacionistas, os irmãos que acreditam nessa corrente que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, certo? Certo. Por quê? Porque eles falam que a palavra no original do grego é ek, e ek quer dizer dentro, mas também quer dizer fora, guardar fora. Mas tudo bem, vamos tirar esse contexto aqui. Vamos tirar esse contexto de guardar, né? Porque, no meu ponto de vista, a tradução mais correta aqui seria aqui, ó, também eu te guardarei fora da tentação. E eles acreditam que é dentro da tentação que há de vir sobre todo mundo, que obviamente está falando aqui da grande tribulação. Aí eu tenho uma pergunta para fazer, né? Se Deus, segundo os pós-tribulacionistas,
que eles acreditam que a igreja ela passa pela grande tribulação, mas só que Deus guarda a igreja. Por que que o anticristo vai ter poder para matar os santos? Por que que o anticristo... mas não é guardar a igreja? Por que que a igreja vai ser morta, então? Porque se a gente for aqui para Apocalipse capítulo 6, no versículo 9, adiante, olha o que diz aqui, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, pessoas vão ser mortas na grande tribulação, por amor à palavra de Deus. Ou seja, pessoas que vão se converter durante a grande tribulação. Aí é um outro ponto que os pós-tribulacionistas, eles pecam, né? Eles erram. Por quê? Porque eles perguntam assim, ué, mas se a igreja foi arrebatada, quem são esses santos aqui? Para eles, se a igreja foi arrebatada, não tem salvação na grande tribulação. E não é assim que acontece. Vai continuar tendo salvação na grande tribulação. Muitas pessoas que hoje estão com o pé, né, dentro da igreja e outro fora da igreja, pessoas que estão oscilando e tal, se o arrebatamento acontecesse hoje, essas pessoas iam ficar para trás. E muitas delas iriam cair na real e falar assim, poxa, tudo que pregaram, tudo que ensinaram era verdade. Aconteceu o arrebatamento e eu fiquei para trás. Então muitas dessas pessoas vão se converter. Muitos judeus vão se converter durante a grande tribulação, porque durante a grande tribulação, 2 testemunhas vão pregar o evangelho, vão ter 144 mil selados, 12 mil, né, de cada tribo de Israel, que vão também pregar o evangelho. Vai ter um anjo que vai pregar o evangelho, para você ver a importância disso e como Deus ele quer salvar a humanidade, mesmo a humanidade virando as costas para ele. Vocês entendem? Então o que acontece? Essas pessoas aqui que vão ser martirizadas, essas pessoas que vão ser mortas, né, durante a grande tribulação, não tem nada a ver com a igreja. Até porque, vamos pensar, Deus prometeu guardar a igreja, mas eles vão ser mortos? Então, essas pessoas aqui, obviamente, não são a igreja. Vocês entenderam? A igreja não está mais aqui. Até porque, se a gente for ver, a palavra no grego para a igreja é eclesia. A palavra eclesia, ela é citada ali nas cartas do Apocalipse 19 vezes pelo apóstolo João. Tá? E do capítulo 6 até o capítulo 19, não tem a palavra eclesia. Não tem a palavra igreja. Entendeu? Por quê? Porque a igreja não está nesse período. E justamente o período tribulacional é do capítulo 6 até o capítulo 19, é onde Jesus volta. Vocês entenderam? Então não tem coerência o pensamento deles. Por isso que nós afirmamos, eu como pré-tribulacionista, eu prefiro acreditar que a igreja ela não passa pela grande tribulação por causa de todo esse contexto que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Outro versículo forte aqui, ó, que é aqui Apocalipse capítulo 13, versículo 7 aqui, ó. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Mas Jesus não prometeu guardar, então a promessa já acabou, não cumpriu. Jesus não prometeu guardar a igreja dentro da tribulação? Então como é que o anticristo vai vencer eles? Vocês estão entendendo? Então quer dizer, é incoerente para você entender direitinho. Os pós-tribulacionistas, eles acreditam que? Eles acreditam que a igreja ela vai ser arrebatada na segunda vinda de Cristo, lá de Apocalipse 19, depois, no final da grande tribulação. Também não tem lógica, porque se a igreja, tá, ela é arrebatada quando Jesus volta, primeira incoerência, a Bíblia lá diz que, depois a gente vai ver isso aí com calma, a Bíblia Sagrada diz lá que o Senhor Jesus ele pisa o pé no Monte das Oliveiras, então Israel clama ali ao Senhor e vê o Senhor Jesus descendo. E lá diz, em Apocalipse 19, que a veste de Jesus estava salpicada de sangue. E essa veste de sangue é justamente para os judeus eles entenderem que justamente o Messias era aquele que eles transpassaram. Era o Jesus que eles praticamente crucificaram Jesus, né? Não foram os romanos. Os romanos fizeram ação,
Mas quem fez de tudo para poder levar Jesus à crucificação foi os próprios judeus. É o que o Senhor Jesus ele fala: eu vim para aqueles que eram meus e os meus não me receberam, que é justamente os judeus, tá? Se a gente for ver também, por exemplo, quer ver? Ó, Jeremias capítulo 30, versículo 7. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante e é tempo de angústia para Jacó. Jacó é Israel. Não é para a igreja, entende? Entendeu? Aí ele está complementando aqui a promessa também aqui, ó. Ele, Jacó, Israel, porém será salvo dela. Então, a corrente pós-tribulacionista, eles acreditam que o Senhor Jesus vem e ali a igreja, porque lá tem menção que ele vai separar as ovelhas dos bodes, né? E ele está falando justamente as ovelhas são aqueles, os santos, que se converteram durante a grande tribulação. Ali estão gentios, tem judeu também que vai se converter e tudo mais. Então ele vai separar, vai colocar de lado as ovelhas, aquelas pessoas que não receberam a marca da besta, aquelas pessoas que foram fiéis ali e sobreviveram, né? Porque muitos vão ser mortos, como a gente viu lá. E do outro lado, os bodes. Quem são os bodes? Os ímpios, que receberam a marca da besta e tudo mais. Né? Boa parte desses ímpios, nessa batalha, quando Jesus ele pisa o pé nos montes das oliveiras, já vão ser destruídos, juntamente com o anticristo e falso profeta, mas muitos ímpios vão sobrar também. E aí Jesus vai fazer separação. Isso aqui não é a separação, eles entendem que é o arrebatamento. Mas como você viu lá em Tessalonicense, o arrebatamento ele se dá onde? Nas nuvens, não no Monte das Oliveiras, lá em terra, entendeu? Então não tem coerência bíblica para esse pensamento pós-tribulacionista. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então esse pessoal vai ser... E outra incoerência aqui, para a gente entender melhor. Então, peraí. Vamos supor... Vou falar aqui pela visão deles. Então, Jesus vai fazer separação ali, certo? Certo. Vai separar a igreja arrebatada, as ovelhas, teoricamente. E os bodes são as pessoas, são os ímpios, né? Só que depois desse acontecido, o reinado de 1000 anos, o milênio, ele é implantado para cumprir a promessa que do trono de Davi viria o verdadeiro rei, que é Jesus, e vai reinar. Certo? Certo. Agora, o milênio é para os ímpios, então? Porque a igreja é arrebatada. Quem vai sobrar é quem? Os ímpios? É ímpio que vai ter no milênio? Essa é a recompensa do ímpio? Porque no milênio não vai ter sofrimento, não vai ter, vai ser um governo de paz e tudo mais. Então vale a pena ser ímpio? É incoerente. Não é verdade? É mais ou menos por aí. Agora aqui na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo ele fala mais um pouquinho sobre a questão do arrebatamento. Aqui, ó. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis que muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, a igreja, porque quem não está em trevas hoje? É todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A igreja. Então, nós não estamos em trevas. Então, aquele grande dia, que para muitos vai ser como um ladrão, para a igreja não vai surpreender a igreja. Amém? Aqui, ó. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Agora preste atenção no versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Ele está fazendo uma menção aqui à ira do Cordeiro, que é a ira do grande dia do Senhor, que vai acontecer durante a grande tribulação. Entende?
Até porque no Antigo Testamento, quando se fala da ira do Senhor, não está se referindo à igreja, se refere a Israel, a Jacó, entende? Então ele está falando aqui, Deus não nos destinou para a ira. Então nós não vamos passar pelo dia da ira. É simples, o texto já diz tudo. No Apocalipse capítulo 6 é onde o Senhor Jesus, que é o Cordeiro, ele começa a abrir os selos. Então aqui começa, teoricamente, a grande tribulação. Que aí vem o primeiro cavaleiro aqui, que é o cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo, que ele imita justamente a Jesus. A gente vai estudar isso aqui mais para frente, quando a gente faz o estudo sobre o anticristo, tá? Então ele começa aqui, então aqui começa, teoricamente, a ira do Cordeiro, o seu grande dia. E se você for ver aqui no versículo 17, aqui ó, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Tá vendo? Se na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo está afirmando aqui, porque Deus não nos destinou para a ira, então isso para mim é mais claro do que água. A igreja, ela não passa pela grande tribulação. E aqui, se você observar no versículo 15, no versículo 16, aqui ó, e os reis da terra, os grandes, ricos, tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E o que eles faziam lá dentro? Diziam assim, ó, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E Paulo afirmou que Deus não nos destinou para a ira do Cordeiro. Então, a igreja ela não passa pela grande tribulação. Então, meus irmãos, nós aprendemos hoje sobre a grande tribulação e o porquê que nós, pré-tribulacionistas, não acreditamos que a igreja ela vá passar por essa grande tribulação. Como você viu, tem vários textos que comprovam essa nossa tese, tá? E realmente não tem muita lógica, principalmente na questão do milênio. Então, quer dizer, é recompensa para o ímpio passar pelo milênio? É meio fora, né, de contexto, não tem muita lógica isso aí. Eu quero lembrar vocês que amanhã, domingo, nós temos cultos aí em nossas igrejas, Barra de Guaratiba, a gente vai estar dando prosseguimento, tá, ao estudo do Apocalipse para os irmãos da Barra, não falte, compareça. E para os nossos irmãos da Pedra de Guaratiba, culto também às 9 horas, não deixe de ir na casa do Senhor, tá bom? E para todos vocês que são de outras denominações, enfim, vá na sua igreja, você também que de repente, pastor, mas eu nem tenho igreja e tal, então procure uma igreja que pregue a verdadeira palavra, entendeu? A gente não tem que seguir a religião, nós não temos que seguir a homens, nós temos que seguir Jesus, e Jesus, ele é a palavra de Deus, tá bom? Então guarda essa palavra no teu coração e saiba que guarde a sua fé, guarde a perseverança, seja fiel, fiel até o fim, porque o arrebatamento de Cristo pode se dar a qualquer momento e aqueles que ficarem firmes, fiéis, vão ser arrebatados e não vão passar por esses 7 anos que serão terríveis sobre a terra. Você vai ver, durante o estudo, como a grande tribulação é terrível. O sofrimento que acontecerá dentro da grande tribulação nunca houve e nem nunca vai existir palavras do próprio Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, guarde a sua fé. Tá certo? Então é isso aí, meus queridos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a cada um de vocês e que Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus.